tanto faz se na sua carteira você é Dev Mobile ou Dev Web. No final, ambos são front-end. Bora falar mais sobre isso? Sim, uns tempos atrás eu tinha puxado uma polêmica em cima disso aí no Twitter. A ideia nem foi só uma polêmica, foi só falar que, ó, se você é um Dev Mobile, você também é um front-end. E eu sinto que algumas pessoas tratam como se front-end fosse um bagulho mais simples, ou menor, ou só a parte da tela. Não à toa, eu já ouvi até o termo back-end do front-end, né? Tipo assim, se você faz um request HTTP, é o back-end do front-end. Como se a pessoa que é front-end, o trabalho dela fosse só usar o CSS ou usar a API de estilo da ferramenta que você esteja usando, seja via Swift UI, ou via Jetpack Compose, ou no Android de alguma outra forma com XML lá, enfim. O seu trabalho é só customizar o visual. E eu acho que isso é uma forma muito limitada e meio que nivela quase todo mundo como se todo mundo fosse um júnior, assim. Pra mim, se você é front-end, você só consegue fazer interface. Como pessoa dev, você ainda é um júnior, um pleno no máximo ali, assim, saca? Tipo, por que isso? Porque uma aplicação front-end tem problemas inerentes a ela por si só. Então, por exemplo, numa aplicação front-end, eu vou ter que lidar com eu bato em 5 endpoints ou eu bato em um só? Pro meu usuário, qual dado é mais importante carregar primeiro? Qual que é a minha regra de negócio para dar retry? Porque a vida não é que nem eu sou localhost, a vida real as coisas quebram em produção. Quantas vezes eu tento bater para não sobrecarregar o servidor? Esse tipo de pergunta e de afirmações e de regras não é o back-end da sua empresa que vai dizer, é você que está monitorando o seu projeto, que tem uma ferramenta para olhar erros, como sempre, por exemplo, que está olhando isso, que sabe o que tem que ter e o que não tem que ter. É muito comum a galera só cagar regra, tipo, não, bota um GraphQL e resolve. E não é assim, saca? No dia a dia, o software ele se comporta de formas diferentes. Você ainda vai ter que ter essas regras de retry, de organização e tudo mais. Tanto que, por exemplo, recentemente, eu criei o código desse projeto aqui, ó. Criei um contadorzinho para você que gosta de jogar Magic, conseguir usar nas suas partidas, contabilizar a vida, dano de veneno e outras paradinhas assim. Tem até um bugzinho que eu peguei aqui agora. Você consegue dar restart também. Tem bastante feature aqui. E isso aqui, por si só, poderia ser um app, né? Tanto que quando eu fiz ele inicialmente, eu fiz ele com React Native pensando nele ser web. Mas a minha meta maior era que se eu abrisse offline e clicasse aqui, ó, ele avisa que eu tô offline, mas isso aqui é um site. Por mais que esteja na minha home screen, isso aqui é um site. Se eu abrir aqui, ó, na barra do browser, por exemplo, ele abre igual, ele tem até uma outra partida, ele guardou o estado da partida anterior que eu tava. E é uma aplicação que eu tive que guardar dado, que eu tive que fazer ela funcionar offline, que ela é offline first, ela é feita para ser offline no primeiro caso, todo o storage dela é local. E aí eu vejo muito dev mobile falar, mas o dev front-end não precisa aprender SQL. Pô, mas existem libs que abstraem a forma de eu salvar dados no browser como se fosse SQL. Se eu botar uma dessas libs, eu preciso saber SQL. O SQLite, que roda em memória, por exemplo, é uma forma de SQL, sabe? Que é tipo, e não quer dizer que você é back-end porque você sabe fazer SQL. Só quer dizer que você é uma pessoa dev, que estudou, é bem paga pra fazer o seu trabalho, eu espero, e você fez o seu trabalho. Tipo, você não é mais ou menos dev porque você sabe fazer uma consulta SQL ou não, saca? Ao mesmo tempo, se você é front e nunca teve interesse em aprender SQL, eu acho que você tá errado. Eu acho que você deveria estudar porque você não sabe o dia de amanhã. Saber base de software é importante para todo mundo, independente do que você trabalha ou estuda. Não é porque você não precisa de faculdade para começar na área que você não deveria estudar o geral, beleza? Acho que esse é um ponto que pega muito. E cada vez mais eu vejo que as pessoas fronts da empresa vão virar um pouco full stack, mexendo nem que seja no BFF, que é o Back-end for Front-end, que se você não conhecer esse termo, você já tá na fila aí, ó, front-end, estuda essa parte aí que é importante. Porque para as empresas, no final do dia, é importante ter uma pessoa que consiga fazer o maior número de coisas possíveis, tá? As empresas, no geral, grandes, têm times de especialistas, algumas como a Netflix, que é até especialista para cada coisa. Algumas como, por exemplo, acho que o Facebook tem um pouco disso, e em alguns outros lugares assim, você já é um pouco mais genérica, assim, saca? Tipo no Google mesmo, pô, você é do time lá do Angular, beleza. Mas pode ser que você caia num time que precise fazer a sincronia do Analytics ou do Firebase lá, e você vai ter que criar uma ficha de ponta a ponta. Tudo depende do seu time, do escopo. Eu acho que você não tá preparado é um erro pra sua carreira, é você tá despreparado com isso. Pô, mas quer dizer que eu tenho que manjar de back-end? Não. Se você sabe o básico de web, tá? Pra conseguir montar um site, e você sabe request e response, no back-end vai ter que ter uma função que recebe o request e dá um response. É chamada de função, saca? Mas aí a empresa usa o banco de dados XPTO. Aí beleza, aí é exceção.
E aí, nesse caso, você pareia com alguém que já trabalha com isso e pede ajuda, saca? Mas eu acho que você dizer que você não consegue fazer porque é completamente outro escopo, é realmente você tá... Porra, realmente não vou assim, saca? Tipo, e às vezes, pô, Mário, mas eu não quero trabalhar assim. Então, beleza. Então, se a empresa que você trabalha tem um combinado de que não é assim, tudo bem. Mas nada impede de você, por fora, andar um pouquinho essa base e ter uma noção de que o local storage, o SQL Server e o banco de dados que você usa na empresa são formas de guardar dado. E quando eu vou guardar dado, eu posso ter concorrência, eu tenho lock, eu tenho princípios de guardar dados, tenho princípio ácido, existem conceitos que na faculdade você teria visto. Só que como você pulou e já trabalha, você não viu. Quer dizer que você é melhor ou pior? Não. Quer dizer que você não sabe. E que quanto mais gente tiver, se isso for o critério de exclusão, você sai, mesmo sabendo mais. Porque o mundo é injusto, infelizmente. Saca? E aqui eu queria trazer outros pontos, por exemplo, para fazer site rodar offline, eu tô usando Service Workers. Talvez no app não exista Service Worker, porque é tudo local, talvez seja transparente, mas eu preciso ter um jeito de cachear os assets remotos. Se o app tem um jeito automático, eu não sei. Mas se um dia eu precisar fazer um app que tem um asset salvado, eu vou procurar How to Make Service Workers on Android ou iOS, ou React Native, por exemplo. Um outro caso comum também é, por exemplo, no mundo mobile nativo, é muito comum você ter scroll infinito, na web também. Só que faz o scroll infinito do Facebook no seu projeto, fora do localhost aí, com 100 mil posts em 2 horas da pessoa puxando, para ver se você não trava o celular da pessoa, tá? Existe uma técnica por debaixo dos panos que é a virtualização de scroll, onde você tem 1000 posts na memória, mas você só renderiza 20. O custo maior do software está na renderização do front-end, né? Então, quanto mais você renderiza, mais caro é para CPU, para GPU, conseguir orquestrar tudo isso. Pro browser, às vezes uma página de documentação do NPM vai travar quando você abrir, saca? Você sabia disso? Você tá preparado disso? E repara, eu não tô falando de nenhum momento de request aqui agora. Eu tô falando só de você é um front que tem que desenhar uma lista na tela. Não é back-end do front-end isso. É o escopo de front-end. Você como front tem que saber que isso acontece e que o front-end roda num hardware e não só em um hardware, ele roda em diferentes hardwares. Então eu posso ter um celular mais novo, um celular mais antigo, um top de linha, um intermediário, e o seu site vai ter que rodar em tudo isso. O seu app também. Então o nível de preocupação é o mesmo. Aí você fala, Pô, Mário, mas na empresa que eu trabalho é um software desktop. beleza, como que roda no Windows 7 de 15 anos atrás, que a pessoa do caixa do mercado tá usando? O seu software é para rodar nesse caso? Você já testou isso? Você viu na prática? Eu tenho diferentes celulares, um por motivo de ter duplicata de e-mail, outras coisas assim, mas eu consegui testar, porque é só no device de verdade que você sente o que o usuário tá sentindo. E pra app a mesma coisa, sabe? Você não pode só confiar que tudo do app funciona, você tem que testar. Por exemplo, ó, tem um amigo meu que trabalhou nessa empresa aqui, a Anycart. A Anycart, ela chegou a ganhar um prêmio da Apple, olha só que bagulho doido, rodando uma WebView. Ela ganhou um prêmio de melhor site rodando um WebView. Por quê? Porque esse meu amigo conseguiu fazer os scrolls de uma forma tão legal e bem feita e bem fluida que parece nativo do celular. Por quê? Porque ele é um front-end que analisou, viu os problemas, ele viu que, putz, existe a pixel pipeline para desenhar um pixel na tela, e se eu conseguir otimizar tal cálculo do CSS, ele foi além do que você faz. Que é o que normalmente a gente não vai quando você olha um accordion e você fala, ah, isso aí é fácil, é só eu fazer um use state aqui do React para tirar o display none ou display none ou display flex. Beleza, mas e se eu quiser animar isso? Eu vou animar isso no set state? Qual que é o custo de animar no set state? Você sabe responder? Então, mesmo no Android vai ter a forma de setar estado também, mas vai ter a API de animação. Então, se você não sabe como trabalhar com esses recursos, você vai fazer besteira em qualquer plataforma. E você precisa saber, na plataforma que você tá, conseguir fazer isso. Um outro caso legal também é que, por exemplo, eu vejo muita gente Fala que, mas na web não dá. Pô, a galera tá rodando o Photoshop nativo no browser, tá? E esse aqui é meu último ponto, por quê? Eu tenho certeza que se você é um front-end que acha que é só tela, você nunca ia ser capaz de fazer isso aqui. Porque você não quer sugerir, parear com alguém que mexe com os códigos nativos lá dos filtros do Photoshop e sugerir que eles usassem WebAssembly para compilar e rodar no navegador e fazer o proxy com o seu React que tá rodando na telinha por cima aqui. Hoje em dia o browser tem suporte para isso, tá? Você consegue fazer praticamente qualquer tipo de aplicação, a não ser que ela use recursos do tipo mexer no Light Dark Mode do sistema. O da sua página você consegue, o do sistema não. Porque no Android e no iOS, o app settings é feito para mexer no sistema, né? Então, talvez você não tenha essas APIs disponíveis se o browser não estiver disponível. E aí, isso para gerenciamento de senhas também, algo assim, eu sei que é algo que não dá.
Todo o resto eu tenho quase certeza que dá. E eu desafio você mandar aqui nos comentários algo que não dá pra fazer em celular. Porque na prática, trabalhando no dia a dia, a diferença que eu vejo é, existem empresas B2B que focam em ferramentas de tela grande e tudo mais, ou até pra pessoa física mesmo, mas o foco do B2C tá no mobile. Então se você quer falar com o usuário final, pessoa física, você vai estar usando o celular porque simplifica. Mas você pode ter um usuário pessoa física que precisa de uma tela grande. Tudo depende do seu modelo de negócio. Não é sobre web, não é sobre Android, não é sobre iOS. É sobre dinheiro e pagar as contas no final do mês. E se você gostou desse vídeo, manda aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha também. Vai estar passando mais 2 vídeos aqui do lado pra você comentar aqui, a gente explorar junto aí. E um abraço. Ah, e olha o post pinado aqui, ó. Tem aqui, ó, diquinha massa pra você, beleza? Tá aqui na descrição também. Enfim, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!